Então, boa noite a todos e a todas, né? Estamos aqui mais uma vez para realizar o nosso bate-papo GPEA. O bate-papo GPEA é um programa que a gente faz, né, mensalmente no nosso grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa em educação ativa GPEA, ele foi formado em 2019 com a coordenação de professora doutora Ivoneide Mendes. A gente tem as seguintes linhas de pesquisa: ensino de ciências, tecnologias na educação e metodologias ativas. Ele tem como objetivo investigar metodologias que possam trazer inovação ao processo de ensino e aprendizagem de ciências, assim como o apoio das tecnologias da informação e da comunicação, TIC, nesse processo. Temos como membros docentes professora doutora Ivoneide Mendes, professora doutora Kátia Freitas e professor doutor Marcelo Brito Carneiro Leão. Nossos membros discentes são do doutorado, Rodrigo Cirilo, Silvia Cardoso e Tereza Renault, e do mestrado temos eu, Belchior Júnior e Ivone Cosme. Pesquisadores, a professora mestra Viviane Barbosa, e da graduação nós temos Rayane Lima, Evelyn Teixeira, e temos como membro externo Daniele Andrade. E hoje o nosso bate-papo vai receber, né, o nosso colega, professor Manuel Bandeira, que é do doutorado. Ivone? Gente, boa noite, né? Então, aconteceu um imprevisto aqui em casa, meu pai tá chegando, o cachorro tá latindo aqui, tá? Vai ficar um pouco mais hora de cachorro aqui no fundo, mas vamos lá, tá? Então, boa noite mais uma vez, meu nome é Volney. Bom, o nosso palestrante, né, ele é doutorando em ensino de ciências e matemática do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, o nosso PPGEC, é bolsista do CNPq, é mestre em ensino de ciências e matemática pelo IF Ceará, no campus Fortaleza. Possui pós-graduação lato sensu em docência no ensino superior pela Universidade Cândido Mendes. É graduado em licenciatura em Química, também pela Universidade do Ceará, pelo IF do Ceará, campus Quixadá. Atuou como professor temporário do governo do estado do Ceará, tem experiência na área de ciências exatas e da terra, ciências humanas, com ênfase em química geral, química analítica, química orgânica e inorgânica, laboratório de química, bioquímica, metodologia científica, né? Pesquisa na área de ensino de ciências como foco na formação de professores, docência no ensino superior, prática e ensino, estágio supervisionado, residência pedagógica, formação de professores reflexivos e artista reflexivo. Então, mais uma vez, Manuel, boa noite. É o nome colocando aqui o nome do grupo, né? Desejo para vocês uma ótima apresentação, certo? Boa noite a todos e todas. É um prazer participar do bate-papo. Sempre que possível eu acompanho e sempre tem temas bastante pertinentes. Então é um prazer estar aqui trazendo esse tema que foi tema da minha dissertação. E, querendo ou não, ele reverbera um pouco na minha tese de doutorado e nas áreas que eu pesquiso. E aí eu trago o tema, né, que é a formação de docentes reflexivos nos estágios supervisionados de Química, uma análise sobre a relação teoria e prática. E aí, revendo essa apresentação, né, fazendo a apresentação e aí revendo um pouco da minha dissertação, eu vejo quanto de algumas coisas, alguns elementos já vi que eu já modifiquei enquanto concepções, e ao longo da discussão e da apresentação, espero que vocês discutam também sobre esses elementos, principalmente sobre a relação teoria e prática, que reverberam tanto o meu objeto de pesquisa, né, enquanto dissertação, também enquanto tese, que é tanto o estágio quanto a residência pedagógica. Mas hoje, em especial, a gente vai falar sobre o estágio supervisionado. A formação de professores de Química. Então, a formação de professores de Química e a formação de professores de Ciência em si ainda é um tema de pesquisa recente, e que ainda existem poucas pesquisas, e se vai ser cada vez mais estudos nesse âmbito do ensino de Química, do ensino de Ciências, para se discutir diversas relações da formação de professores e que processos norteiam essa formação de professores. E aí eu começo com a citação do Lobo. A formação não se constrói por acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente de uma identidade pessoal. E esse trabalho de constituição da formação docente é um trabalho que vem sendo construído gradativamente. E aí, quando a gente vai estudar a formação de professores e como ela se constituiu, e a formação de ciência, formação de professores de química, a gente vai ver que houveram vários momentos onde que essa formação ela conseguiu ter conquistas, conseguiu ter elementos
que permaneceram até hoje, e aí devido a momentos políticos, momentos culturais, momentos históricos, houve alguns cortes, algumas modificações que trouxeram retrocessos também dentro da educação. E aí o Brasil, ao mesmo tempo que ele é um país, querendo ou não, que ele é um país recente, que se pesquisa recentemente sobre formação de professores, que não se preocupa tanto enquanto valorização dos professores, e também questões políticas, essa valorização também não é alcançada, a gente vê que cada governo traz questões próprias que se apropriam da identidade do que eles querem realmente propor enquanto uma política para a formação de professores. E aí, dentro dessas pesquisas voltadas para a formação de professores de química, então, tem como objetivo entender os processos que norteiam essa formação, que processos históricos, políticos, culturais, norteiam essa formação e que perfil é esperado desse graduando, que vai ser professor, que vai atuar nas séries iniciais da educação básica, nas séries finais da educação básica, no ensino médio, dependendo do curso que você está trabalhando. Quando se fala em licenciatura em Química, a gente espera formar professores que vão atuar inicialmente no ensino médio. Então, que objetivo se tem na formação desse profissional? O que se espera que esse profissional ele esteja preparado para atuar no mercado de trabalho, qual a identidade, qual profissionalidade espera que esse profissional ele atinja em sua área de atuação. Então, na década de 30, surge, no final do século XX, surgem os primeiros cursos de licenciatura. E esses primeiros cursos de licenciatura trazem algumas das características da formação de professores que ainda permanecem até hoje. E entre elas o princípio da racionalidade técnica, que é um princípio muito positivista e que tem ideias de uma formação mais tradicional. O professor como um técnico aplicacionista de conhecimento. Alguém que vai repassar esse conhecimento, não produzir conhecimento, elaborar, discutir, refletir sobre esse conhecimento junto com seus alunos. Não vai ser uma formação, uma construção coletiva e colaborativa. Então, quando eu trago esse termo de racionalidade técnica e faço críticas sobre ele, eu também aponto que é um modelo que ele surgiu na formação de professores, se perpetuou e ainda hoje existem modelos em universidades, professores que formam outros professores, né, com a partir desse modelo de racionalidade técnica e a partir do ensino tradicional. E a minha crítica, lógico, a esse modelo, mas ao mesmo tempo uma crítica ponderada, no sentido de dizer que é um modelo que ele já está ultrapassado. Mas não quer dizer que ele não produza uma formação também significativa, não tenha efeitos positivos, e que não se deva reconhecer os ganhos também que ele trouxe para a formação de professores e para a educação enquanto modelo de formação. Mas existem outros modelos que precisam ser discutidos, ser colocados em pautas, para que essa formação ela também não fique parada, ela também evolua, ela também se modifique e vá seguindo essas mudanças da sociedade. E a gente vê essas mudanças, sobretudo voltadas para a tecnologia, para a questão de metodologias ativas, metodologias inovadoras, e tanto outros conceitos hoje em dia que se discute e se pensa. E aí, mais na frente eu falo que se fala muito desses conceitos, mas muitas vezes se fala desse conceito de forma errônea, sem conhecer profundamente o que ele significa, o que ele representa para a formação, o que ele representa enquanto conceito epistêmico mesmo, enquanto para a contribuição para as ciências. Então, nessa formação, o modelo de racionalidade técnica, o modelo reconhece a prática profissional como um lugar de atuação do professor, que, através de ações racionais, aplica seu repertório de técnicas para a solução de problemas. A prática diária do professor consiste em aplicar de forma coerente o conhecimento que possui. Então, o professor, como um técnico aplicacionista, ele tem a sua formação enquanto licenciando, e lá ele vai aprender diversos conhecimentos e conteúdos de química, e aí, quando ele for atuar na sua sala de aula, ele vai atuar reproduzindo, transferindo esses conhecimentos. Então, muitas vezes, o sucesso desse professor estaria condicionado à aplicação de técnicas no processo de ensino e aprendizagem. Então, eu tive um professor e ele me ensinou a ensinar química analítica de tal forma, com tal prática. Então, quando eu for lá ser professor, o meu sucesso vai estar ligado se eu conseguir aplicar aquilo que eu vi na universidade. Então, praticamente, eu vou apenas reproduzir o que eu vivi, o que eu aprendi na universidade, sem trazer ponderações, sem trazer a minha identidade enquanto Manuel, enquanto pessoa também em formação. Então, esse modelo é muito nesse sentido, trazer o que eu já vi, o que eu vivenciei enquanto aprendizagem. Então, a análise dos cursos de licenciatura em Química, nossas concepções mais teóricas do que prática. E é esse discurso de relação teoria e prática, e que a relação da teoria e a relação da prática, elas estão dissociadas,
E aí se fala muito essa dicotomia entre teoria e prática, que uma é diferente da outra, que estão em tempos diferentes da formação, e aí é uma discussão constante dentro da formação de professores. E há o consenso que essa relação teoria e prática, tanto que eu costumo utilizar a relação teoria e prática junto com o hífen, para entender que esses dois conceitos é um só, e que a relação teoria e prática deve ser vivenciada pelo licenciando ao longo de toda a sua formação, na graduação, em cursos de formação continuada. Então, essa relação teoria e prática, ela não está só ligada ao estágio supervisionado, como é uma concepção de muitos professores, como é uma concepção de muitos licenciandos, quando se fala assim, no curso a teoria é uma coisa, no estágio, na prática é outra coisa. Então, é como se o curso, dentro da universidade, a universidade eu visse a teoria e na escola eu visse a prática, enquanto que os dois estão ligados, estão associados. Apenas a forma como eles são vistos, são colocados, é como se tivesse a impressão que eles estão separados, são diferentes. Carvalho e Gil Pérez falam que a formação de professores de ciência é uma formação científica aprofundada e psicossocial pedagógica superficial. E aí, nesse sentido, é que eu realmente retifico de novo a questão que muitas vezes há uma formação muito mais para o professor para o químico do que para o educador químico. Então, ao longo da formação, há uma prioridade muito maior de compreender e se conhecer conceitos de química do que como eu vou aplicar, como eu vou trabalhar esses conceitos, como eu vou construir esses conceitos junto com meus alunos. Então, não existe, ou raramente existe, e atualmente com essas discussões, com as pesquisas, tem se colocado mais em pauta os processos de como ensinar, de como construir esse conhecimento em sala de aula, e o que isso não acontecia muitas vezes historicamente. Ao longo das pesquisas, a gente vê que realmente essa formação conteudista ela é muito forte, enquanto que a formação pedagógica ela é deixada de lado. E aí, muitas vezes, é contraditório, quando a gente lê as pesquisas, faz as pesquisas de campo, no estágio supervisionado, a gente vê muitos alunos falando que não querem ser professores, não querem trabalhar na sala de aula, mas eles estão num curso de licenciatura e eles vão trabalhar com alunos e parecem não ter essa compreensão que eles estão se formando como professores e que há necessidade de vivenciar o estágio supervisionado é essencial dentro dessa formação. Então, é uma contradição, muitas vezes, desses alunos que estão em curso de licenciatura, mas que não querem ser professores. E aí fica também esse questionamento, né? Por que eles estão em um curso de licenciatura? Então, essa formação pedagógica ela fica em segundo plano, a ausência da relação teoria e prática ao longo dessa formação, e ao longo dessa formação, enquanto história do ensino de ciência, enquanto história do ensino de química, da formação dos currículos do ensino de química, houveram poucas mudanças nas matrizes curriculares. Hoje em dia, a gente tem algumas mudanças significativas, inclusões de disciplinas que são pautas de discussões, e o João Kleber está aqui, ele tem como pauta as questões éticos raciais, então uma temática recente, que está sendo incluída dentro do currículo, e a UFRPE é uma das pioneiras na inclusão dessa disciplina dentro do currículo. Então, são disciplinas e pontos positivos que precisam ser incluídos dentro desse currículo, porque são necessários para ser levados para a escola, para a discussão na formação desses alunos. Então, Correia fala que apresenta vários desafios na formação de um professor iniciante. Então, quando eu me formo, que eu vou atuar na sala de aula, eu encontro vários desafios. E eu gosto muito de usar a expressão chão da sala de aula, que eu acho que diz muito como a gente se sente quando se forma e vai para a escola, a gente realmente se sente colocado no chão. Tudo aquilo que a gente viu na escola, na universidade, muitas vezes, na maioria das vezes, não é o suficiente para que a gente se sinta preparado para ser professor, para ter aquela escola, aquela sala de aula como minha, ter a responsabilidade de ensinar 40, 50, 60 alunos em uma única turma. Então, é um desafio muito forte, que o professor, após ser formado, ele já é colocado. E aí ele traz esses 4 pontos: o comportamento dos alunos e o domínio do conteúdo. Então, muitas vezes, o professor ele é avaliado por essa postura. Como é que ele consegue, e aí eu vou usar um termo que eu nem gosto muito, mas como é que ele consegue condicionar os seus alunos, manter eles quietos, né? Então, isso é uma postura que é avaliada no professor iniciante quando ele chega na sala de aula, o domínio da sala de aula. Como é que ele consegue manter aqueles alunos, vamos dizer assim, atentos ao que ele está falando, ao que ele está ensinando.
E, ao mesmo tempo que se cobra essa parte de atenção do professor, também se cobra que ele tenha um domínio desse conteúdo. Então, são duas questões. Uma questão pedagógica e uma questão conteudista que é posta, e aí já, em primeiro momento, já é posta e questionada sobre o professor. Ele mesmo se questiona, a gestão questiona, os alunos observam, então, é um dos primeiros desafios que ele enfrenta. Se sente observado e avaliado por alunos, professores e gestão. Domínio da sala de aula, controle dos alunos, eu de novo coloco controle, entre aspas, e como ele se relaciona com os colegas. E aí eu acho que, dentro da atuação enquanto professor, enquanto se fala em uma prática reflexiva, a questão de se relacionar e discutir em forma coletiva a prática, metodologias, formas de avaliação, metodologias que vai se estudar, estratégias de ensino, a questão de relacionar as diferentes áreas do conhecimento é importante. Então, um dos desafios que o professor tem enquanto iniciante de carreira é se relacionar com outros professores, se relacionar com professores que já estão em final de carreira, que já vem com uma formação, que já tem, vamos dizer assim, uma identidade docente muito própria, muito deles, e que enquanto que eu chego na universidade, que ainda não trazendo conteúdos recentes, trazendo estratégias de ensino recentes, eu posso colaborar com ele, e ele também, por ter anos de experiência, também vai colaborar com a minha formação e na minha atuação enquanto professor. Mas aí há um distanciamento entre o meu, que é recente, enquanto professor iniciante, e um outro que já está em final de carreira. Então, é um ponto aí que já é uma convergência, é um desafio para me relacionar, para juntos entender que a escola e a universidade se constrói de forma colaborativa, de forma coletiva. Não é eu, Manuel, não é eu, fulano B, fulano C, mas uma única instituição que ganha enquanto forma colaborativa. Então, dentro da universidade também há a formação, e eu digo muito isso nos estágios supervisionados, há a formação para um público ideal, dependendo de como se trabalha os estágios. Muitas vezes os estágios, vou falar mais na frente, ele se trabalha, prepara aulas, e aí você ministra as aulas dentro da própria turma de estágio, e aí aquela turma de estágio, ela está ali ouvindo a sua aula, está atenta, então são pessoas que eu digo assim, um público ideal. O nosso público, enquanto aluno de ensino médio, é um público muito heterogêneo, de diferentes realidades, diferentes costumes, com diferentes comportamentos, formas de pensamento, e vai interagir de formas diferentes. Os desafios que a gente vai enfrentar numa turma A e numa turma B também são diferentes. Então, nesse sentido, acaba que a universidade ela acaba trazendo uma formação pautada muitas vezes em um público que é ideal, que está ali para vivenciar realmente o processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente vai para a escola, muitas vezes não é isso que a gente encontra. E eu trago uma frase do Correio que fala muito nesse sentido: são responsáveis pelo sucesso, mas suscetíveis ao fracasso. E aí a gente é aplaudido quando alcança esse sucesso, quando alcança bons resultados, e esses nossos resultados ultimamente são muito mensurados pelas avaliações externas, pelos resultados do SAEB, resultados do Enem, e entre outras avaliações de sucesso dos nossos alunos. Então, a gente é aplaudido por esse sucesso, mas a gente, enquanto professor, enquanto formação, também é suscetível ao fracasso. E o fracasso nesse sentido de compreender que a nossa formação ela é deficitária em diversos aspectos. E a gente não deve se culpabilizar por isso, não deve ser culpado por esse fracasso, porque é muito além de questões da minha formação, mas de questões realmente de políticas públicas para a formação de professores que são deficitários, que ainda estão em processo de implementação, processo de discussão, em processo de investigação para que sejam realmente construídas. E aí, como eu falo, né, enquanto políticas vão se construindo, governos vão mudando, e novas ideologias vão se implementando, também vão modificando esse currículo, essa forma de pensar e de interagir na formação de professores. Então, dentro dessa formação também existe pouco espaço para a elaboração de conceitos, discussão do que se ensina e como ensinar. Eu acho que é um dos grandes desafios da formação de professores. É o que ensinar e como ensinar. Então, como eu como formador na universidade, que conteúdo eu espero que esse meu aluno, que vai ser futuro professor, vai precisar aprender. Além dele aprender esses conteúdos, como ele vai ensinar esses conteúdos, que estratégia eu vou fornecer, vou trazer para a discussão, que repertório teórico, metodológico eu vou trazer para que eles possam realmente vivenciar e sentir preparados para essa atuação na escola. Então, o protagonismo do licenciando durante a graduação é um fator determinante, e aí Queiroz fala esse é um artigo que eu acho bem interessante, que depois eu vou falar mais na frente do professor artista reflexivo,
E aí ela traz que esse professor artista reflexivo é muito nesse sentido, de colocar o licenciando em sua formação como protagonista. Ele parece se compreender como elemento fundamental nesse processo de formação. Então, o licenciando precisa ter liberdade de criação e desenvolvimento da identidade profissional docente. Eu acho que um dos principais elementos que eu preciso compreender é que eu não devo me apegar a um modelo de formação. E aí a prática e os estágios supervisionados acabam nos induzindo a absorver modelos de prática, seja modelos do professor que me recebe na escola, como ele ministra a aula, como ele dialoga com os alunos, o domínio, a postura que ele tem, a forma que ele aborda os conteúdos. Então, aos poucos, eu vou assimilando isso para a minha identidade docente. Posso, sim, assimilar e devo assimilar elementos na minha prática docente. Porque não posso tomar aquele único elemento de um professor X como verdade absoluta e seguir ele para o resto da minha carreira. Eu apenas devo pegar esses elementos ao longo da minha formação e esses elementos vão constituindo a minha identidade docente, a minha identidade profissional. E aí essa identidade é um processo que deve ser um processo que ele é contínuo de formação. Ao longo do tempo ele vai se constituindo, vai se modificando, vai se adaptando e se reconfigurando. Então não permite compreender o contexto, né? Muitas vezes essa formação de professores não permite compreender o contexto que essa formação se dá, o contexto que se vai atuar. O reconhecimento da diversidade de fatores que interferem no contexto educacional e a consequente diversidade de caminhos e ações que o professor pode seguir e realizar. Só ratifica a inadequação de um modelo de formação que tem como objetivo fornecer meios e métodos para o exercício de uma prática linear. Além disso, a ideia do professor como aplicador de técnicas simplifica um ofício que é multidimensional e produtor de conhecimentos. E aí a citação de Corrêa vai muito nesse sentido. Não dá para eu trazer um modelo único linear, porque essa minha formação ela é muito diversa. Os sujeitos que eu vou trabalhar são diversos, tanto professores, colegas de escola, colegas de trabalho, quanto os meus alunos. Vão vir em situações diferentes, de contextos diferentes, e aí isso vai influenciar na minha prática. Esse modelo que eu tenho vai ter sucesso em um aluno, mas pode ter que ele tenha 30 alunos, e ele tenha sucesso em um aluno e não tenha nos 29. Então, eu tenho que repensar se esse meu modelo realmente faz sentido e está tendo uma aprendizagem significativa. E aí o Donald Schoen ele traz um modelo de racionalidade prática, o professor como prático reflexivo. E aí ele traz esse modelo já para se contrapor ao modelo de racionalidade técnica. Refletir na prática e sobre a prática. E mais na frente, quando a gente vai falando sobre o professor reflexivo, a gente vai compreender o que cada momento desse representa dentro da formação. Mas antes disso, eu trago assim, um breve histórico, e eu também não me alongo muito nesses slides, porque são questões históricas relacionadas à formação de professores, mudança na legislação e na própria regulamentação do estágio supervisionado. Então, como esse estágio supervisionado ele foi ganhando força dentro dessa formação de professores, enquanto a própria formação de professores ela vem ganhando identidade. Primeiro, a escola normal, ela surgiu em 1880, lá na província de Niterói, e ela tinha como objetivo acesso à civilidade e à moral social. E aí é interessante, quando a gente vai estudar os documentos de currículo, vai ver muitos objetivos, geralmente estão ligados à civilidade, à cidadania. Então, são objetivos que surgiram inicialmente dentro da formação de professores também, como objetivos padrão para essa formação. Então, relacionados à compreensão do ser cidadão na sociedade, do meu papel enquanto professor. Esse curso, inicialmente, tinha duração de 4 anos, tinha apenas uma disciplina sobre prática, sobre pedagogia e metodologia de ensino. Posteriormente, se vinculou a esse curso de escola normal, a escola de aplicação. E essa escola de aplicação, ela tinha como ideia ser uma vivência do que hoje a gente entende por estágio. Então, ela estava vinculada à escola normal, e aí os alunos da escola normal iam passar um tempo fazendo uma espécie de estágio para vivenciar essa docência, né? Em 1897, ocorreu uma reforma no ensino público do Rio de Janeiro, e houve a inserção dos estágios supervisionados com duração de 6 meses. Nas décadas de 20 e 30, tem o decreto 3.810, que transforma as escolas normais em institutos de educação. E aí a regulamentação da formação técnica de professores primários, secundários e especializados, não só na entidade federativa, como também no Distrito Federal. E aí é como se houvesse a primeira divisão no sentido de que essa formação ela deveria ter uma formação para
ensino primário e ensino secundário. Em janeiro de 1946, foi promulgado o Decreto-Lei 8.530/46, que institui a Lei Orgânica do Ensino Normal, e estabelecido um currículo único para todas as unidades federativas da República do Brasil. E aí, quando se fala em currículo único, é um currículo para todas essas unidades. Eu vi que eu pesquiso sobre a NCC, né? Então, essa questão de currículo único não é uma... Como ele está posto na BNCC, não é uma questão nova se falar e se discutir sobre currículo único, mas eu já houve diversos momentos que houve essa nomenclatura de um currículo único. Então, a formação docente para as escolas primárias tinha esse currículo que era padrão para todas as instituições. Em 1937, através da Lei nº 4.052/37, é criada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, que tem como principal objetivo a formação para o magistério. E aí tem os primeiros cursos de licenciatura nesse sentido, né? Matemática, Física, Química, História Natural, Geografia, História, Ciências Sociais, cursos de Letras Clássicas, Letras Neolatinas, Letras Anglo-Germânicas de Pedagogias, todo com duração de 3 anos e com formação de bacharel, curso de ordinário de didática. Então, teoricamente, ainda não havia um objetivo de um curso de formação de professor. Então, todo o tempo, o princípio de racionalidade técnica, de se pensar em uma formação mais tecnicista, mais profissional do que para o professor, do que para o educador, foi se fortalecendo historicamente. E aí, posteriormente, é que ela vai ganhando força para a educação com o surgimento da LDB. Nas décadas seguintes, surgiram diversas universidades públicas federais, e aí houve o primeiro processo, né, de descentralização do ensino. Então, a expansão do ensino começou a ocorrer nesse sentido. E aí eu chamo a atenção, né, a gente está aí chegando na década de 60, então na década de 60 então o regime militar. Então, quando a educação começa a ganhar força nesse processo de descentralização, de expansão do ensino, e realmente ganhar força, discussão do que se vinha pensando para a formação de professores, vem a ditadura e aí começa realmente a romper vários desses princípios e a se pautar dentro do regime militar. Então, ao mesmo tempo que a gente vinha ganhando, a gente começa a perder direitos. Em 1961 é criada a primeira LDB, e aí ela fala em prática formativa como imitação de modelos, e aí essa prática do professor como realmente imitação de modelos, de compreender o sentido técnico aplicacionista desses conhecimentos. Em 62, o CNE emite o parecer número 292, instituindo o componente curricular mínimo, prático de ensino, definido como estágio supervisionado, e é onde realmente começa a surgir o estágio enquanto componente curricular. E aí essa DULE fala que essa prática era mesmo como um treinamento, como vivência do que eu iria encontrar na sala de aula, nesse sentido. E muitas vezes ainda é visto dessa forma o estágio supervisionado, tanto pelos alunos como por alguns professores. Então, o estágio como aplicação do que eu vi dentro da universidade, o que eu vou vivenciar quando for professor. A partir de 1964, didática, parte teórica e o estágio como parte prática. Então, a gente vê aqui que dentro dessa Constituição já há uma instituição dicotômica da teoria e da prática. Vamos colocar a didática ligada à teoria e o estágio como ligado à prática. Então, essas concepções vão permanecendo, vão se instituindo, e é o que faz que se pensa que a teoria e a prática estão dissociadas. Na LDB de 96, traz a unificação da relação teoria e prática e a ampliação da carga horária de prática de ensino para 300 horas. No início do século XXI, surgem as diretrizes curriculares nacionais, são ganhos enormes dentro da formação de professores e para a educação básica. O parecer do CNE 2001 versa sobre os estados supervisionados. O parecer CNE CEP número 28/2001 aborda a forte relação entre teoria e prática na formação de professores, e aí essas discussões dentro desses pareceres vão ganhando força e vão se implementando dentro dos currículos da universidade, trazendo algumas modificações significativas, e aí vão surgindo uma série de pareceres que vão trazendo essas modificações. De 2002, traz o estágio supervisionado como momento de ação, reflexão, ação e a unificação entre teoria e prática. E aí, como eu falo, que eu gosto de utilizar a teoria e prática utilizando o hífen, o combandei com elementos indissociáveis. A regulamentação regulamenta as 400 horas de estágio curricular supervisionado como momento de ação, reflexão e ação, e a unificação entre teoria e prática. Determina a prática como componente curricular ao longo do curso mínimo, do curso com mínimo de 400 horas, e aí essa PCC muitas vezes se confunde com prática de ensino, se confunde com o próprio estágio. Então, quando essa concepção de PCC surgiu
nos anos 2000 e 2002, nesse parecer, começou a se instituir, se modificar os currículos das universidades e se colocar que parte das horas da formação de professores tinha 400 horas para PCC. Só que ninguém sabia o que era essa PCC. Então, tinha lá no documento, e muitas vezes, quando eu fiz a minha pesquisa de dissertação, os professores que eu entrevistei de estágio, os professores dentro do próprio local de investigação, não sabiam definir o que era essa PCC e como ela estava presente dentro do próprio currículo. E aí tem o parecer de 2015, e esse parecer de 2015, ele coloca de forma mais específica o que é essa prática no componente curricular, como é que ela deve ser dividida dentro dos currículos e como ela é importante dentro da formação de professores, que ela é diferente da prática de ensino, que ela é diferente do estágio supervisionado e que ela deve permear também toda a formação do licenciando. E dentro de cada disciplina, de algumas disciplinas, essa carga horária precisa ser dividida dentro das disciplinas para que tenha essa PCC. E aí a minha crítica, né, a gente já tem outros 2 pareceres, tem o parecer de 2019, que é a BNC Formação Inicial, e tem o parecer de 2020, que é a BNC Formação Continuada. Querendo ou não, esse parecer de 2015 foi o parecer mais recente, e aí trouxe um pouco mais assim, de compreensão do que se entendia por PCC, do que se entendia por relação teoria e prática, e que a universidade, e as universidades, institutos e instituições de educação superior direcionadas à formação de professores começaram a compreender, e eu digo assim, a construir um currículo mais forte dentro do que as pesquisas vinham compreendendo e entendendo como necessidade. Para essa formação, esses 2 pareceres, de formação inicial e formação continuada, de 2019 e 2020, respectivamente, eles fragilizam esses documentos. Por quê? Esse 2015 é um recente e as universidades estavam começando a readequar os seus currículos. Então, ainda não existia praticamente ninguém. Então, de 2015 para 2019, então, praticamente o currículo tinha acabado de ser modificado e as instituições estavam com seus alunos se formando nesse novo currículo. E já vem esses novos pareceres que propõem um novo currículo, uma nova estratégia de formação alinhada à BNCC. Então, há aí uma fragilização dessa formação, dessa linha de pensamento e de construção que vinha sendo ao longo de anos. Então, é como se esses documentos eles realmente cortassem esse ciclo de formação e de discussão da formação do professor, da relação teoria e prática, do que se compreendia como prática, componentes curriculares, tantos outros elementos dessa formação, para ser impostos esses documentos que estavam vinculados diretamente à BNCC. E aí há uma política de formação, né, que então esses documentos de 2019 e 2020, eles se alinham a uma política de formação de professores. Então, essa política de formação de professores começa a ser discutida e pensada no governo Dilma, mas ela só é implantada no governo do presidente Michel Temer. Então, e aí ela vai ganhando força e vai se implementando e vai se constituindo aí enquanto uma política de formação de professores, mas uma política incipiente em conteúdo de formação. E aí, né, eu volto de novo, né, para a questão do estágio, a prática de ensino e o estágio supervisionado. Então, quando o estágio surgiu, ele surge nesse sentido, a prática de ensino e o estágio supervisionado vinculado um com o outro. Então, a prática de ensino possui intrínseca relação com os estágios supervisionados, com o objetivo de preparar os licenciados para o magistério. O estágio como via fundamental na formação do professor. E aí, muitas vezes, quando se fala em formação de professores, em relação à teoria e prática, o estágio é como se fosse essa via fundamental na formação do professor, na compreensão do ambiente da relação escola-universidade. E mesmo assim, como via fundamental, ainda é uma via que ela se encontra em diversos momentos, tem os documentos que instituem o que é o estágio, como se deve trabalhar, carga horária mínima, mas cada professor que vai trabalhar a disciplina de estágio tem sua identidade e coloca sua identidade na disciplina. Então, é muito peculiar se pensar e se discutir estágio nesse sentido, porque apesar das diretrizes de como se fazer, o estágio acaba seguindo caminhos muito da própria identidade da universidade. E isso é uma coisa que não é negativa, é um ponto positivo nesse sentido, né? De realmente que a universidade, dentro dos seus princípios, do que ela quer formar enquanto professores, do que ela quer trazer enquanto contribuição, para a sua sociedade local consiga ter seus elementos próprios nessa formação.
Então, o estágio como elemento que foi aprendido, que será vivenciado. Então, de novo, quando se traz esse ponto, o curso que traz esse ponto no sentido de ver essa dicotomia, relação teoria e prática, que foi aprendido universidade, o que vai ser vivenciado, escola. Então, há uma visão muito forte de contraposição entre teoria e prática, e a Pimenta ela traz várias pesquisas, várias obras que discutem essa relação teoria e prática, e quanto essa dicotomia ela é forte, quanto ela vai se construindo historicamente. O aluno, como sujeito da produção do conhecimento, sujeito da produção e construção do conhecimento, ele traga um pouquinho de Freire, para que dentro dessa formação se precisa compreender que os estágios é esse momento de discussão. E aí, quando eu falo muito em formação, tanto para o programa de residência pedagógica, que é o mais atual, quanto para os próprios estágios supervisionados, enquanto componente curricular, a relação escola, universidade-escola é uma relação primordial. E eu falo que é uma relação muito reflexiva também e colaborativa, porque a universidade ela está lá pensando no currículo para a formação de professores, e ela não pode estar dissociada da escola, porque ela está formando para se atuar na escola, então ela precisa saber quais são as questões que estão na escola, que conflitos o professor vai encontrar nessa escola. Então, ela precisa, dentro desse estágio, dentro do programa de residência pedagógica, qualquer outro programa de formação, que se estreite essa relação universidade-escola, trazer esse elo, levar o meu aluno para a escola, para que ele vivencie e traga questões que são vistas na escola, para a universidade, para que essas questões sejam discutidas dentro da universidade e elas possam voltar para a escola. E aí, por isso que eu acho importante, eu chamo de um triângulo, o estagiário, o supervisor e o professor da universidade, porque eles precisam estar juntos nesse triângulo, e a relação teoria e prática como se fosse o elemento fundamental dentro desse triângulo, porque eles interagem juntos, colaboram juntos em momentos de aprendizagem diferentes, em uma aprendizagem maior, em busca de um currículo que seja significativo para essa aprendizagem. O estágio é a atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo, intervenção na realidade, ou seja, no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a praxis se dá. E aí a praxis como uma atitude de transformação da sociedade, de se pensar a sociedade, de se pensar o processo de ensino, o processo de aprendizagem, de entender quais são as questões que precisam ser discutidas dentro daquela escola, que questões são discutidas que permeiam o currículo da universidade, que permeiam o currículo daquela formação de professores, que currículo oculto está ali intrínseco nessa formação. Pimenta argumenta que não basta conhecer e interpretar o mundo teórico, precisa transformá-lo. Então, é nesse sentido que se tem a prática, uma atitude de transformação, de compreensão da relação teoria e prática, para que junto se produza essa prática, essa atitude de transformação, de se repensar sobre a formação, sobre a atuação do professor. Então, o estágio como o primeiro exercício de desenvolvimento e intervenção na formação da praxis. E aí, muitas vezes, esse estágio ele segue um ciclo tradicional, e até hoje esse ciclo é tradicional, é perene, muitos são formados, eu fui formado, e outros ainda estão sendo formados. Esse ciclo de formação, observação, regência e participação não é incorreto, é apenas que ele é um ciclo que já é muito tradicional. Então, ele pode se ampliar e se agregar novos elementos a essa forma de se pensar o estágio. Então, é permeado por reflexões da prática pedagógica. Então, quando se leva o aluno para vivenciar essa relação escola-universidade, é preciso reflexões sobre essas questões da prática, sobre questões que ele viu na escola, e que essas questões sejam discutidas de forma coletiva. Então, não se pode fazer por fazer. Então, o estágio não pode ser um fazer por fazer, não levar o aluno porque ele precisa ser levado a conhecer a escola. Ele não pode ir lá por um dia e nunca mais voltar, ou só voltar quando concluir essa graduação, esse curso de licenciatura. Ele precisa realmente imergir, entender que processos políticos também norteiam o trabalho dentro da escola. E que esses processos precisam ser pensados também dentro da universidade. E que ele precisa compreender isso desde cedo, para que ele possa pensar e contribuir significativamente para a praxis. E aí eu trago um pouquinho das vivências dentro das pesquisas, como se configuram os estágios dentro dos cursos de licenciatura em Química. Então, a aproximação do futuro professor com a realidade cotidiana, vivenciada na atividade docente, os que já atuam no ensino de Química contribuem significativamente em sua formação.
Então, é importante que dentro do estágio, essa vivência de se levar para a escola, para que eu possa dialogar com quem já está lá, com quem já tem anos de bagagem, com quem já viveu uma formação diferente da formação que eu estou vivendo, com alguém que já está no chão da sala de aula, que já ajudou a se levantar, se erguer desse chão da sala de aula, que já ajudou a pensar currículo, a pensar a própria escola. E aí, muitas vezes, esse estágio dentro das licenciaturas em Química é feito de forma de microaulas ou microensino. E o que é esse microensino? É exatamente eu preparar aulas, e essas aulas são discutidas dentro da própria universidade, não é levado de forma alguma eu a vivenciar a escola, conhecer a escola, entender. Então, o microensino é um ensino pequeno dentro de uma esfera maior de questões, de sujeitos, desafios que vão ser enfrentados por esse professor. Então, é uma espécie de treinamento docente. E é uma coisa bem behaviorista, muitos de vocês provavelmente já devem ter vivenciado dentro do estágio de vocês esse treinamento. O professor do estágio vai lá, eu quero que vocês façam, ou da disciplina de prática de ensino de química, eu quero que vocês derem uma aula de um conteúdo tal para mim, para que eu possa avaliar vocês enquanto professores. Então, isso é uma estratégia de microensino. Prática de reflexão coletiva, e aí, dentro do microensino, é uma atividade também de prática de reflexão coletiva, e nesse sentido, ela tem também características positivas, mas ela não deve se deter só à universidade, mas deve reverberar questões fora da universidade. Poucas mudanças na organização e funcionamento das licenciaturas, vivenciar a prática pelo estágio e construir uma prática reflexiva. E aí eu trago essa prática reflexiva, a compreensão, a reflexão na docência, como ela se dá, como surgiu o conceito de prática reflexiva. E aí eu trago inicialmente às 19 horas da noite. Ninguém nasce professor, é marcado para ser professor, a gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanece na prática e na reflexão sobre a prática. Então, é preciso compreender que a gente está trazendo questões. Hoje, por exemplo, eu trago o conceito, e ao longo do ano vocês foram vendo várias questões e várias temáticas dentro do GPEA. E cada temática dessa trouxe vocês a reflexão sobre questões pertinentes dentro da formação de professores, dentro da atuação do professor, dentro da atuação de vocês enquanto profissional da docência ou não, dentro das pesquisas de vocês. E essas reflexões, elas começam a acontecer e começam a trazer vocês a repensar a prática de vocês ou a não repensarem. Mas é nesse sentido, não dá para dizer, eu trouxe hoje, eu vou trazer o conceito de professor reflexivo, de professor artista reflexivo, e amanhã eu espero que vocês já implementem isso na prática de vocês. É uma atitude que ela vai se constituindo gradativamente, ela vai sendo inserida na identidade docente de vocês e aos poucos vai ganhando parte e vai sendo inserido nessa identidade. Então, o profissional reflexivo é desenvolvido por Donald J. Schoen, e aí as principais obras que eu li sobre Donald J. Schoen foram de 1995 e de 2000, que ele aborda esses conceitos. Ele desenvolveu seus estudos a partir das pesquisas realizadas por John Dewey. No Brasil, algumas das principais pesquisas, eu tenho Pimenta e Guedes, Alarcão, a epirrenologia não é mais brasileira, mas traz contribuições na literatura brasileira, Zechner, que estudou sobre o profissional reflexivo, sobre esse pensamento de refletir na prática e sobre a prática. E aí eu trago um pouquinho de cada um deles, traz sobre a compreensão do que é reflexão. Primeiro eu trago a definição de reflexão, Gomes, que é um Eu acho que a internet caiu. Eu vou verificar aqui. Acho que a internet dele parou. Só um instante.
Pronto, voltei. Voltei. Estão me ouvindo? Sim, Manuel, estamos ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Dá para ouvir, sim. Sim, Manuel, dá para ouvir agora. Professora. Ela se constitui ao longo desse processo de formação. E aí, nesse sentido, essa identidade, ela vai sendo permeada por diversas experiências que a gente vai vivenciando ao longo da nossa formação. Manuel, desculpa, só parou a apresentação. Se tu puder compartilhar de novo, tá bom? Certo. E aí, essas experiências vão me ajudando a construir a minha identidade docente enquanto profissional dentro dessa na minha área. Acho que ainda não carregou. Agora, digamos assim, vão influenciar nisso. Eu falo fatores afetivos, fatores culturais. E aí eu tenho a minha pesquisa de TCC, quando eu trabalhei a questão da gente reproduzir modelos no sentido de se apropriar de modelos que estão vinculados a pessoas que não são marcantes de alguma forma. E nesse sentido, a nossa própria identidade docente é muito nesse sentido de eu me apropriar de práticas, de modelos que têm relações afetivas, relações de fatores que me foram importantes nessa formação. Então, o professor reflexivo como um profissional que observa, analisa e reflete criticamente sobre o seu trabalho, com o objetivo de aperfeiçoar a sua prática. Então, nesse sentido, o professor, ele deve observar a sua prática, deve observar a prática dos seus colegas, deve entender, por exemplo, que eu ministrei uma aula, que aquela aula consegui atingir os meus objetivos de plano de aula, ou que eu não consegui atingir os meus objetivos, e o que é que eu posso fazer para melhorar os meus objetivos. Além de refletir dessa forma individual, é importante que eu leve essas discussões também para o meu coletivo, para os professores da minha área, para os professores de outra área, para trabalhar questões transdisciplinares, questões também que estejam relacionadas a diferentes metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem. E aí o termo professor reflexivo eu também trago dentro dos próprios documentos e dos pareceres de formação de professores, que se discute a formação, são utilizados de forma errônea. E aí se fala muitas vezes em refletir por refletir, sem trazer o que é essa reflexão, de como se fazer essa reflexão, de qual teórico fundamenta essa reflexão. Então, é preciso trazer essas discussões para que esse conceito de reflexão tenha apropriação e seja compreendido para que seja incorporado à sua formação. Então, Alarcão faz uma crítica ao destacar a reflexão como ação coletiva, e a reflexão de Alarcão no sentido que essa reflexão ela não deve acontecer só de forma individual, mas de forma coletiva. Não há ação complexa sem reflexão durante o processo. E aí a gente sempre reflete, sempre pensa no que deu certo, no que não deu certo. E aí essa reflexão, muitas vezes é uma reflexão que ela não acontece de forma sistemática, ela acontece de forma ocasional. E aí, ao mesmo tempo que ela faz parte da minha identidade, de pensar e de refletir, eu digo a identidade de alguns professores, que nem todos refletem ou estão preocupados com os processos de ensino e aprendizagem, mas eu, enquanto me preocupo, acabo tentando melhorar ou compreender o que não deu certo naquela aula, com aquele conteúdo, quais foram as dificuldades encontradas pelos meus alunos na compreensão desses conceitos. Então, a prática reflexiva pode ser entendida no sentido mais comum da palavra, como a reflexão acerca da situação, dos objetivos, dos meios, do lugar, das operações envolvidas, dos resultados provisórios, da evolução previsível do sistema de ação. Refletir durante a ação consiste em se perguntar o que está acontecendo ou o que vai acontecer, o que podemos fazer, o que devemos fazer, qual a melhor tática, que desvios e precauções temos de tomar, que risco corremos, etc. E eu falo muito também aqui na questão do tempo pedagógico. A gente planeja uma aula,
E aí, muitas vezes, a aula não acontece como a gente como a gente planejou, como a gente esperava. Os alunos não interagem como a gente esperava, não respondem bem aos questionamentos, não conseguem evoluir no conteúdo. Então, é importante a gente parar nesse momento para refletir, e aí, às vezes, eu digo que é bom a gente dar 2 passos. Então, um passo para trás, conseguir dar 2 passos à frente. Nesse sentido, a reflexão é muito isso, eu parar para eu refletir sobre o que deu errado, rever a minha prática, para que eu possa trazer novos elementos a essa prática, e assim conseguir uma aprendizagem significativa. E aí, quando se fala em professores que já estão há muito tempo em áreas de atuação, há muito tempo sendo professores e atuando, esse repensar a prática, repensar suas metodologias e estratégias de ensino é muito delicado e é muito complicado também, porque eles já têm uma identidade profissional muito instituída. Então, os processos de formação que eles instituíram, de formação, de ensino e aprendizagem, que eles incorporaram à sua prática, já estão muito fortes, muito arraigados. Então, eles trazerem esses processos à tona, ao questionamento. E aí, nesse momento, não só questionar a sua prática, se questionar o seu processo de ensino e aprendizagem e trazer elementos novos para essa prática, é muito delicado, é muito difícil de fazer. Por isso que é interessante fazer isso ao longo da formação do professor, para que ele incorpore isso dentro da sua identidade docente e que essa identidade, que esse hábito, e Pierre Nord fala sobre hábito, Echon fala sobre hábito, nesse sentido de se incorporar, de fazer parte do eu manuel, do eu profissional. E aí trago os 3 elementos que Dom Echon traz, né, que é a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. O primeiro acompanha a ação em curso e pressupõe uma conversa com ela. Então, eu estou aqui na minha sala de aula, estou ministrando a minha aula e vou observando o que está acontecendo, o que está dando certo, está dando errado. Vou repensando sobre a minha postura, sobre a postura dos meus alunos, o que eu posso fazer para que eles consigam se sentir mais confortáveis com determinado conteúdo, que eles não conseguem ter uma boa abstração, se pensando na química. Metodologias eu posso trazer, que metodologias eu posso incorporar para esse conteúdo. Então, eu vou testando elementos e incorporando elementos. Então, a reflexão na ação é um momento de olhar criticamente a prática docente, para compreender os fatores implícitos que contribuíram com o sucesso ou com o fracasso dessa ação. E aí, consequentemente, vem um momento posterior, né? A reflexão sobre a ação. Então, eu tento me distanciar, ou já finalizou a minha aula, e aí eu sento e vou pensar sobre a nossa ação para conhecer os saberes que são mobilizados na prática cotidiana e suas implicações para os resultados obtidos. Então, eu vou repensar no que deu certo, no meu planejamento, que objetivos eu alcancei, que objetivos eu não alcancei, ou que outros objetivos não estavam dentro desse meu plano de aula, mas que foram alcançados. Que questões eu pensei que iam ser trazidas pelos meus alunos, mas não foram trazidas ou não foram relevantes, e que outras foram relevantes para a sala de aula. Então, eu preciso me distanciar um pouco da minha prática. Preciso me olhar de fora. Ser crítico sobre a minha prática. Então, ele reflete para saber como continuar, retomar, enfrentar um problema. E aí, eu lembro que a gente, como professor, a gente enfrenta vários desafios, e aí eu acho que esse retomar, continuar e enfrentar um problema é muito importante. Muitas vezes a gente passa uma noite sem dormir, pensando numa aula e faz aquela aula muito bem pensada, muito bem planejada, dá o seu máximo para que aquela aula seja incrível, e ela não alcança os objetivos que você esperava. Ela não alcança esse sucesso, esse reconhecimento dos seus alunos, que muitas vezes a gente espera esse reconhecimento, e esse reconhecimento vem de como nossos alunos interagem, de como eles participam da nossa aula. Quando esse questionamento não vem, é difícil a gente continuar e, de novo, voltar a perder, não perder, mas dar o nosso tempo para planejar novamente. Então, eu preciso ter essa resiliência também, né? Esse resignificar sobre a minha prática, esse reencontrar, a reflexão sobre a prática. E aí, o terceiro momento, né, que já é a reflexão sobre a reflexão, já o terceiro aspecto, considerar as percepções observadas na ação pedagógica, para que se possa reformular e construir novas estratégias para o processo de ensino-aprendizagem, resultando na transformação da prática docente. Então, quando eu passo a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação, eu volto de novo para a minha sala de aula,
com um novo olhar, com nova metodologia, com novas estratégias sobre aquele conteúdo, sobre outro conteúdo, com um novo olhar sobre a minha prática. E ao envolver-se essa minha reflexão, ela conseguiu ter resultados positivos ou negativos novamente. E aí, se for negativos ou positivos, eu devo novamente fazer essa minha reflexão. E aí é um ciclo constante. E é por isso que eu trago a citação do Paulo Freire. Vai acontecendo gradativamente. Não é eu refletir uma vez, eu modificar uma vez, eu trazer uma metodologia diferente, que eu já vou alcançar o sucesso e vou ser reconhecido por isso. São ações pequenas, formiguinhas, gotas nesse oceano aí de diversas metodologias e dificuldades que a pessoa enfrenta, que vai fazendo ele constituir essa identidade, essa prática reflexiva, essa identidade reflexiva. Então, essa resignificação na prática. Então, refletir sobre a ação, ir de encontro à prática e traçar novos objetivos e estratégias. Uma prática reflexiva pressupõe uma postura, uma forma de identidade, um hábito. E esse repensar é um hábito que vai sendo constituído gradativamente. Aos poucos, ele vai fazer parte da minha identidade. E aí, quando eu falo em hábitos, eu trago uma reflexão sobre o processo de alfabetização. Quando a gente para pensar e lembra e se pergunta como era o mundo quando eu não sabia ler. E aí eu tento lembrar, eu não consigo me desvincular, porque depois que eu descobri esse mundo da leitura, esse mundo da alfabetização, é como se não existisse nada antes disso. Então, esse hábito, até ele ser incorporado à minha prática, eu vou encontrando dificuldade, tanto na minha prática, quanto na prática de outros professores. E é por isso que eu trago também o Alarcão como um dos pressupostos importantes da prática reflexiva, quando se pensa em refletir coletivamente. Formações coletivas, formações diárias, formações interdisciplinares entre diferentes áreas para se discutir estratégias de ensino, conteúdos que podem ser trabalhados de forma transdisciplinar, que podem dialogar e trazer questões que são pertinentes ao nosso aluno, que fazem com que essa prática seja coletiva, colaborativa, e eu trago um crítico reflexivo nesse sentido, crítico, reflexivo e colaborativo. Né? E aí, dentro disso, eu trago o conceito de professor artista reflexivo. Esse conceito de professor artista reflexivo, ele é uma derivação do conceito de professor reflexivo, e ele é proposto pela professora Queiroz, lá em 2001, e ela fala que esse é um docente capaz de inovar devido ao seu repertório metodológico, transformando o processo de ensino. E aí o que ele fala? Ela fala que é necessário, ao longo da formação de professores e ao longo da minha identidade docente, da minha carreira, incorporar diferentes práticas, diferentes estratégias de ensino, para que eu possa ter um repertório, para que eu possa estar preparado para as diferentes situações e conflitos que eu vou enfrentar na minha prática, na minha ação docente. Porque ao longo dessa formação existirão diversas lacunas deixadas na formação e diversos desafios serão enfrentados. E esses desafios serão enfrentados se eu for incorporando diferentes estratégias de ensino e de experiência ao longo dessa formação. E esse conceito de artista reflexivo, ele está direcionado, relacionado à associação entre arte e educação, e aí ele faz muito relação com o conceito de Dewey. Então, construção de um design, de uma identidade própria, de esse repertório. Ser um design, de certa forma, uma construção para que eu possa me preparar e estar com as diversas situações que eu vou enfrentar. Então, não há prática sem teoria, assim como não há teoria sem prática, e aí é esse sentido que essa professor artista reflexivo, ele se elementa e se fundamenta nessa prática, em se associar o conceito de artista com a própria reflexão sobre a prática, se relacionar às diferentes áreas, ciências humanas, ciências exatas, que essas áreas elas dialogam, elas conversam e convergem, tanto em conteúdos como em estratégias teóricas e metodológicas, para a formação de professores, para os processos de ensino e aprendizagem. E aí, para não concluir, eu trago algumas questões, e aí já são questões mais atuais, no sentido de trazer questionamentos para a formação de vocês, para as pesquisas de vocês, e para a minha própria pesquisa e para o nosso momento posterior, que são questões que vocês podem ter trazido ao longo da nossa apresentação, da minha apresentação ou não. As novas políticas para a formação de professores trouxeram novas questões e embates sobre a relação teoria e prática.
Um dos principais embates que essas políticas de formação de professores e uma política recente é a relação entre estágio supervisionado e o programa Residência Pedagógica. E aí o programa Residência Pedagógica tinha inicialmente no edital 2018 como um dos objetivos reformular e repensar o estágio. E aí a ideia inicial que se pensava, né, que a residência iria modificar o estágio. Então aí houve um embate nesse sentido. O elo entre o estágio supervisionado e o programa de residência pedagógica está na relação teoria e prática. E o embate surge nesse sentido, que um se sobrepõe ao outro, mas ambos dialogam no sentido de contribuir para essa relação teoria e prática. Contribuir nessa articulação entre universidade e escola. Essa relação que é fundamental para que essa formação aconteça. E aí o residência traz contribuições nesse sentido para o estágio, o que leva esse residente a emergir nessa escola e a trazer questões da escola para se discutir dentro da residência, se propor estratégias. Mas, ao mesmo tempo que traz essas contribuições, então um embate importante. A residência, ao mesmo tempo que traz pontos positivos, ela traz pontos negativos. E um deles é que ela atinge uma esfera muito pequena dentro dessa esfera de formação de professores. Ela não é para todos, é para uma minoria. E o que se espera é que essa formação, que essa articulação, ela aconteça do começo, não só numa parte do curso, e que ela não só atinja uma esfera pequena, mas atinja todos que estão em processo de formação. A formação é uma perspectiva crítico-reflexiva, nesse sentido de dialogar de forma coletiva, de forma colaborativa, de trazer a escola, de trazer a universidade para a escola, de levar questões da escola para a universidade. E aí, o quanto esse documento da BNC Formação Inicial e BNC Formação Continuada modificam e trazem questões para dentro do currículo da universidade, quanto a BNCC traz modificações para o currículo da escola, quanto essas discussões e modificações dos dois currículos conversam e convergem em prol de uma formação, tanto para professores, quanto a nível de educação básica, a nível de compreensão do próprio aluno, enquanto aluno da escola, compreender os desafios que ele vai enfrentar enquanto egresso, enquanto futuro universitário. Então, essa necessidade de se pensar essa formação. E o quanto esses documentos, eles dividem e colocam a formação inicial e a formação continuada como se fossem são momentos separados, mas momentos separados que precisam conversar, que a formação continuada está ligada à formação inicial, e que uma impulsiona a outra, que questões de uma reverberam e refletem na outra. Então, são questões que eu trago para que vocês possam pensar nas pesquisas de vocês. Essas são algumas das referências que eu trouxe. E aí, para encerrar, eu trago uma citação minha, que é o nosso papel enquanto educador ensinar, porém não se resume a isso, é preciso sensibilizar, conscientizar e apresentar o mundo aos nossos educandos. Nosso papel é social e, sobretudo, humanista, e aí eu acho que dentro da química a gente sempre traz essa questão de se compreender o mundo, se compreender onde a química está presente, e o quanto essa química ela reverbera nessa formação do professor, e o quanto ela é importante, essa compreensão da química na escola, para que os alunos compreendam a importância da química. E aí, dentro da BNCC, com o posicionamento da BNCC, o quanto essa compreensão da química e da importância da química ela é importante para que os nossos alunos, dentro dos seus itinerários, formativos, eles possam escolher a disciplina de química para integrar o seu currículo de formação. Então, que eles possam compreender a importância das ciências para que elas não fiquem relegadas e tantas discussões que foram trazidas e foram fundamentadas em pesquisas não fiquem deixadas de lado. Obrigado, Manuel Bandeira, né, professor, pelas contribuições. Aí agora eu vou encerrar aqui a gravação. E quem se sentir à vontade, né, pode perguntar, pode fazer alguma consideração no chat ou com o microfone aberto.